Olá, eu sou a professora Marcela de Moura e hoje nós vamos conversar sobre o uso de antibióticos no tratamento da doença periodontal. Primeiro, vamos lembrar que a gente vai falar do tratamento não cirúrgico. O tratamento não cirúrgico da doença periodontal, ele é aquele que envolve raspagem, alisamento radicular, uso das curetas, do ultrassom, remoção mecânica do biofilme e uma boa orientação de higiene ao paciente para que ele possa realmente conseguir manter, escovar os dentes, manter essa remoção do biofilme que foi feita em casa. Uso de fio dental, uma escovação correta, enfim. O tratamento periodontal não cirúrgico, então, consiste em toda aquela raspagem bem feita, alisamento, remoção mecânica mesmo, destruição do biofilme e adequação do meio, remoção de restaurações em excesso, remoção de locais retentivos de placa para que o paciente consiga melhorar a sua higiene. Então esse é o tratamento não cirúrgico da doença periodontal. O que é a doença periodontal? Vamos lembrar agora também. A doença periodontal, ou a periodontite, é uma das doenças inflamatórias mais comuns. E essa doença periodontal, ela é silenciosa, muitas vezes o paciente não sente dor quando tem essa doença. Alguns dos sinais são sangramento, mobilidade, uma coceira pode acontecer, mau hálito pode estar presente, mas não necessariamente. O diagnóstico geralmente é feito no consultório com a sondagem mesmo, para ver essa destruição do tecido de suporte do dente. Então, a doença periodontal, ela vem para destruir tudo aquilo que está ao redor do dente, o periodonto, que é gengiva, osso, que está ali suportando o dente. A evolução dessa doença periodontal, ela causa, então, uma destruição do periodonto, destruição do tecido de suporte do dente, que pode acarretar a longo prazo na perda desse dente. É claro que não é uma coisa de uma hora para outra, acontece com uma evolução, né? A doença vai progredindo e o paciente vem a perder o dente. Importante destacar essa evolução da doença periodontal. Então, a doença periodontal é uma doença inflamatória de origem bacteriana. Ela é causada pelo acúmulo do biofilme, pela desbiose bacteriana, ou seja, tem uma carga bacteriana, uma qualidade de bactéria diferente, especialmente as gram-negativas, que vão se proliferando ali na cavidade bucal e causando uma destruição dos tecidos gengivais e ósseos. A evolução dessa doença periodontal, ela acontece, geralmente ela inicia na gengiva, causando uma inflamação, e à medida que esse acúmulo de biofilme vai penetrando no sulco gengival, vai causando ali uma destruição mais profunda de osso. A doença periodontal, os estudos epidemiológicos mostram que ela atinge mais de 50% dos adultos jovens, ou seja, aqueles indivíduos de 35 a 44 anos, e mais de 62% dos indivíduos idosos, com mais de 65 até 44 anos. Os indivíduos mais de 74 anos, eles geralmente não entram nas pesquisas porque há uma grande quantidade de indivíduos edêntulos, ou seja, sem dente nenhum. Aquelas pessoas que por diversos motivos já perderam todos os dentes, então elas não entram nesses estudos. É importante destacar, então, que é uma doença que está presente aí para todo quanto é lado, muita gente tem. Se 50% da população tem doença periodontal, quer dizer que 50% da população está perdendo o osso que sustenta, que suporta esse dente. E a gengivite, que é a doença periodontal apenas na gengiva, quando ela já ainda não progrediu para uma perda óssea, ela atinge quase 90% da população mundial. Então, é uma doença que está presente na população. Aí a gente pensa, com um olhar crítico, será que eu vou aplicar o uso de antibiótico? Nessa população toda, meu paciente chega com uma gengivite, que é uma inflamação ali causada pelo biofilme na gengiva. Vale a pena eu prescrever antibiótico para essa pessoa, sendo que o tratamento periodontal mecânico isolado era o suficiente? Será que vale a pena? Para uma pessoa com uma doença periodontal mais avançada, que já tem muita perda óssea,
que já tem muito acúmulo de biofilme, mas que é um paciente idoso, que demorou anos para acumular esse biofilme, será que o uso de antibiótico é indicado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso agora. Só que antes de começar o tratamento, a gente tem que pensar no quê? Eu fiz a anamnese correta? Eu sei todos os fatores do meu paciente? Meu paciente tem alguma outra doença sistêmica que pode interferir aí? Isso é um primeiro ponto. Depois de toda essa anamnese, o meu paciente não tem nenhuma doença, tá tudo ok com ele, eu vou passar para o exame periodontal. Sondagem, avaliação de mobilidade, sangramento, presença de biofilme, profundidade de sondagem e o odontograma também para ver presença de restaurações com defeito, restaurações que estão com degrau, está acumulando biofilme ali, ou dentes fraturados, presença de cárie também, tudo isso acumula biofilme. Depois desse diagnóstico corretamente feito, eu faço então o diagnóstico do meu paciente, eu vou dizer que tipo de doença periodontal ele tem, que tipo de periodontite, e aí eu vou estabelecer o plano de tratamento. Mas antes disso, eu queria lembrar um ponto para vocês, que essa inflamação da doença periodontal, por ser uma inflamação, ela é uma inflamação local na boca, mas ela tem consequências sistêmicas, ou seja, aquele processo inflamatório, as células inflamatórias presentes na cavidade bucal e as bactérias que estão se desenvolvendo ali, elas têm a capacidade de espalhar para todo o resto do organismo. Então, uma bactéria periodontopatogênica gram-negativa, ela pode se ligar a tecido vascular e causar uma endocardite bacteriana, por exemplo. Ela pode correr pelos vasos sanguíneos e causar outros problemas. Doença periodontal também está associada a parto prematuro, a diabetes mellitus, a doenças como artrose, artrite. Então é sério e é preciso fazer tratamento. O tratamento então vai ser principalmente o tratamento mecânico. O que isso quer dizer? Não tem como me livrar do tratamento mecânico. Não existe tratamento de doença periodontal sem a remoção mecânica de cálculo e biofilme. Por quê? Eles funcionam como se fosse um arcabouço, uma casinha que fica protegendo todas as bactérias. E essas bactérias protegidas, presas ali dentro do biofilme e do cálculo, elas não conseguem ser atingidas pelo antibiótico, seja sistêmico, seja local, seja aplicado bem em cima da região, não tem a capacidade de adentrar esse biofilme ao cálculo, se ele não for removido mecanicamente. Então, o primeiro passo é tratamento mecânico, remoção, desorganização mesmo de biofilme e de cálculo ali na região. Depois a gente vai pensar, o paciente tem gengivite. A gengivite é uma destruição local, inflamação da gengiva. Nesse caso, eu não vou aplicar antibiótico, porque é uma inflamação que dá para ser revertida só com tratamento mecânico, escovação e uma boa higiene oral do paciente em casa. Ok, o paciente tem uma doença periodontal leve, ali no estágio 1, com perda de até 4 milímetros, seja ela local ou generalizada, de até 4 milímetros. Não vou usar antibiótico a priori, vou aguardar a resposta do meu paciente ao tratamento. Então, se eu fizer uma boa raspagem supragengival, depois reavalio. Se for necessário em um ponto ou outro fazer uma raspagem subgengival, eu faço. Inicialmente supra, se for necessário subgengival. Depois, se ele não reagiu, continua com bolsas de 4 milímetros, eu vou avaliar o que está acontecendo. Será que essa é bolsa mesmo ou será que é uma hiperplasia? E aí, então, vou pensar em antibiótico. Paciente jovem, com bolsas mais de 35% dos sítios maiores de 5 milímetros, ou seja, já é uma perda grande para um paciente jovem, um paciente de menos de 35 anos. Então, esse paciente jovem com menos de 35 anos tem perdas extensas de mais de 5 milímetros em mais de 35% da boca. Ou seja, uma doença que está progredindo rápido naquela pessoa. Aí sim, eu vou pensar no uso de antibióticos associado ao tratamento mecânico. Eu nunca vou começar o tratamento com antibiótico antes do tratamento mecânico. Então, aí eu vou fazer o tratamento mecânico e associar o uso de antibióticos. E aí depois, eu tenho pacientes mais idosos com maior perda óssea. Aquele paciente que já tem mais de 50 anos e aí tem mais de 5 milímetros. Nesse caso, a priori, eu vou fazer sem o uso de antibiótico. Vou fazer o tratamento mecânico e depois, se eu não tiver uma boa resposta, aí eu posso pensar no tratamento com os antibióticos. Lesões ulcerativas, GUM, PUM, que são necrosantes, aí eu posso sim usar os
os antibióticos, porque é parte do tratamento para a gente realmente diminuir a carga bacteriana, porque esse paciente está num processo agudo. E aí, então, eu posso usar o antibiótico. Então, o tratamento mecânico é geral para todo mundo, não pode esquecer. Uso de medicamentos apenas em progressão rápida e quando o meu paciente não respondeu ao tratamento só mecânico. Porque a gente vai evitar de ter evitar que a gente cause resistência bacteriana. Me fugiu a palavra. A gente vai evitar causar resistência bacteriana, porque se eu uso um antibiótico prolongado num paciente por causa de doença periodontal, quando esse paciente tiver uma outra doença que apenas o antibiótico ia resolver, eu já não vou ter uma eficácia tão grande, não vai ser efetivo o meu medicamento, porque eu já usei ele para outra coisa. Então, se a gente tem o tratamento mecânico como possibilidade, vamos usar primeiro o tratamento mecânico, tá bom? Uma das perguntas que surgiram é que tipo de antibiótico eu utilizo na antibiótico-terapia associada ao tratamento periodontal. A gente utiliza amoxicilina associada a metronidazol ou azitromicina em caso de pacientes que têm intolerância a algum desses medicamentos, tá bom? Mas esses protocolos a gente vê melhor na aula de farmacologia. Eu espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, por favor, coloquem nos comentários. E até a próxima!